Olá, meus irmãos. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui com você para falarmos um pouquinho sobre Israel. Esses últimos dias, os acontecimentos que envolvem Israel têm levantado muitos questionamentos, muitas perguntas. Eu queria poder falar um pouquinho sobre isso com você. Nós sabemos que Israel tem um papel muito importante na história. Que todos aqueles que estudam escatologia, que estão preocupados com o tempo ou em entender o tempo, eles olham para Israel porque de fato Israel é esse relógio, é o relógio de Deus para os últimos acontecimentos. Hoje o que está acontecendo em Israel não é uma coisa inédita, não é nenhuma novidade. Desde que nasceu o povo de Israel, eles vivem cercados de inimigos e vivem numa constante guerra. Israel já nasceu com esse estigma da guerra. Israel aprendeu a lutar. Israel sabe atacar e sabe se defender. Mas a nação de Israel, ela suscita muitos questionamentos. Como que nós devemos olhar para Israel hoje? O que é Israel para o nosso contexto? Israel é uma nação como outra nação, no que diz respeito ao amor de Deus, porque Deus ama todos igualmente. O amor de Deus é para todos. Tanto é que o Evangelho chegou até mim, até você, porque o amor de Deus é para todos nós. Agora, Israel tem um caráter peculiar, porque Israel foi o povo que Deus escolheu para representá-lo e para desse povo nos entregar o Messias, porque o Messias veio do povo de Israel, o Messias é judeu. Então nós temos um respeito e temos um tributo ao povo de Israel. Porque tudo aquilo que nós temos hoje, as histórias, as experiências, o apóstolo Paulo diz que aquilo que eles viveram é sombra do que viria. Mas essas coisas aconteceram para que nós não errássemos onde eles erraram. Então é uma nação que nos dá uma grande contribuição. E nós, como povo de Deus, temos um respeito por eles. Por isso nós oramos por Israel, nós oramos por essa nação. Um dia o rei Davi desafiou o povo de Israel a orar por Jerusalém. No Salmo 122 ele diz: orai pela paz de Jerusalém e sejam prósperos todos os que te amam. Orar por Jerusalém é o mínimo que a gente pode fazer. E ele não está orando no sentido de que Jerusalém é dependente da nossa oração, porque Deus cuida de Israel. Deus trata de Israel de uma maneira especial. Israel sempre foi tratado por Deus com os seus inimigos. Ora, dando vitória aos inimigos, ora dando vitória a Israel. Quando Israel caía, ia para a idolatria, se prostituía, Deus mandava o castigo que vinha em forma dos inimigos que estavam ali ao redor de Israel. Ora eram os amonitas, ora eram os filisteus, ora eram os hititas, ora eram os jebuseus, ora eram os amorreus, e assim vai. Muitas nações e muitos povos, os filisteus que estavam ali, foi usado por Deus para punir Israel em algum momento por alguma coisa. E nós não tomamos as dores de Israel, não é isso que a gente faz. A gente só ora por Israel, porque Deus nos deu essa direção. É uma forma de gratidão que nós temos por essa nação, por tudo que eles viveram, passaram, pelo que eles representam no mundo espiritual. E eu acho que
nesse momento em que Israel está sendo atacada pelos seus inimigos, Deus tem um propósito nisso. Deus sabe todas as coisas. Israel está cercado de inimigos por todos os lados. Nós sabemos quem são os inimigos de Israel. Agora, Israel precisa da nossa oração. Por que que Israel precisa da nossa oração? Porque nós somos o povo que sabe quem é Israel no mundo espiritual. Por isso. Então nós oramos e clamamos por esse povo, clamamos por essa nação. Deus vai tratar com Israel. Se precisar punir, Deus vai punir. Se precisar salvar, Deus vai salvar. Deus já salvou Israel de muitas situações. Então, Deus está muito presente na vida de Israel. Quanto a isso, nós devemos ficar muito tranquilos. Agora, nós precisamos olhar para os sinais, para as coisas que estão por detrás disso, como as coisas estão acontecendo e como elas estão caminhando para o fim dos tempos, para a volta do Messias. Jesus está perto de voltar. Tudo está sendo preparado para isso. Nós sabemos. O anticristo está se mobilizando no mundo, né? E ele está, se você olhar hoje para os grandes poderes mundiais, você vai vendo que o anticristo está ganhando força cada dia mais, né? E quando você vê o povo de Deus sendo perseguido em vários lugares, isso é só o princípio das dores, o princípio dessa luta que nós teremos. E não pense, os irmãos, que Israel está sendo perseguida e a igreja não será. A igreja também será perseguida e já está sendo perseguida, assim como Israel também. Todos os dois. E isso João deixou muito claro em Apocalipse, que o anticristo viria contra a igreja e contra Israel. Justamente porque a igreja representa a Cristo. E Israel tem uma aliança com Deus. Agora, a política de Israel, se está certa, se está errada, isso não é problema nosso. Não dá para a gente avaliar isso, não dá para a gente julgar, nem acompanhar isso de perto. Não acho que o nosso papel seja contar os mísseis, quantos mísseis vieram, quantos estão voltando, né? Eu sei que Deus está lidando com Israel. Deus pode estar usando um povo para oprimir Israel por alguma coisa que Israel precise de correção. Ao mesmo tempo, todos aqueles que um dia foram usados para corrigir Israel, depois também foram penalizados com isso. Então, o juízo de Deus está também voltado nessa direção. O que nós precisamos fazer é o que a Bíblia ensina a gente a fazer. Orai pela paz de Jerusalém. Vamos orar para isso. Vamos clamar a Deus que haja paz. Hoje Jerusalém está em pé de guerra. Não é? E a direção que o rei Davi nos deu foi essa, que nós orássemos por Jerusalém, não porque é só uma cidade, mas pelo que ela representa, pelo símbolo que ela traz. Um dia Deus disse que Jerusalém era a sua cidade. Então isso é um símbolo, todo mundo quer conquistar Jerusalém, todo mundo quer entrar lá, todo mundo quer dominá-la, porque um dia Deus disse que era dele, porque um dia o templo do Senhor esteve ali, então o diabo quer pôr o templo dele lá, onde Deus disse que era a casa dele ali. Hoje a casa dele não é mais lá, nós já sabemos, né? A casa dele é em mim, em você. Mas nós sabemos como o diabo é e como ele age. E nós sabemos que Jerusalém é o símbolo da nossa eternidade. Nós moraremos em Jerusalém. Você que está me ouvindo vai morar em Jerusalém, meu irmão. Você vai morar lá. João viu a nova Jerusalém e nós vamos habitar lá. E você que está me ouvindo precisa entender esse símbolo, né, do que ele representa. Então vamos orar por Jerusalém. Vamos orar para que haja paz em Jerusalém. Vamos orar por Israel, né? Porque Israel e a igreja estão muito ligadas, não se enganem. Israel e a igreja estão muito ligadas. O apóstolo Paulo, escrevendo
em Romanos capítulo 8, ele deixa muito claro que o povo de Israel não reconheceu Jesus como Messias porque estava vivendo debaixo de uma incredulidade, mas muitos creram. Porque sempre houve um remanescente. Existe um remanescente santo em Israel. Você acha, o apóstolo Paulo disse, não havia, quando Elias achou que estava sozinho, não havia ali 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal? Será que nos dias de Jesus não havia ninguém ali que fosse digno? E os que entenderam e reconheceram Jesus? Não é? Então você não pode pensar que Deus tirou Israel da história, porque havia um remanescente santo e sempre haverá um remanescente santo. E eu e você fazemos parte desse remanescente santo para essa geração. Você precisa ser esse remanescente santo de hoje, porque quando Jesus voltar para levar a sua igreja, ele vai levar o remanescente santo. Ele vai levar quem não se contaminou, mas os que pela fé creram na graça de Deus e receberam Jesus como Senhor das suas vidas. E debaixo da obediência eles se comportaram, eles se colocaram e agora eles vão experimentar o arrebatamento. Esse é o remanescente santo. E em Israel havia um remanescente santo também. Mas Deus permitiu que nós fôssemos enxertados nessa oliveira. E nós fomos enxertados. E aí Paulo diz assim, tudo isso está no capítulo 11 de Romanos, você pode depois conferir. Aí Paulo diz assim, ora, se a oliveira brava, ou o jambeiro, que é uma outra versão, né, que somos nós, fomos enxertados na oliveira, e a gente pegou, deu certo o enxerto, imaginam os que são de fato oliveira e estão agora fora, os brotos fora, como não vai ser muito mais fácil deles serem enxertados novamente. Não é? Então existe muitos mistérios ainda, irmãos, que nós não conhecemos. Então nós temos que tomar 2 cuidados. Primeiro, não viver o antissemitismo, porque muitos cristãos estão dizendo assim, agora é a igreja e Israel abandonou a Deus, Israel crucificou Jesus, Israel não quis saber do Messias e etc. Então, esse antissemitismo, ele não cai bem para nenhum de nós, porque se nós formos andar nessa direção, nós teremos que dar as mãos a todo nível de atrocidade que já se fez contra o povo judeu na história. Porque a gente às vezes não mata como Hitler matou, mas mata outras coisas de outra forma. Mas também a gente não pode idolatrar Israel, porque esse é um outro extremo. Eu vejo que, assim como eu vejo antissemitas dentro da igreja, eu vejo também idólatras. Gente que olha para Israel como se Israel fosse um Deus a ser adorado. Não, nós não adoramos Israel. Nós respeitamos Israel e nós reconhecemos o que Israel fez, o preço que Israel pagou para que nós pudéssemos ter hoje a Bíblia na nossa mão e para que a gente pudesse conhecer o Messias. E nós estamos debaixo da orientação do rei Davi, debaixo da inspiração e de um decreto que ele deu de que prosperem todos aqueles que amem Jerusalém. Bom, isso não é difícil de entender, porque isso Deus já havia dito a Abraão, todos os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Isso não é com prazo de validade, isso é para sempre. Então, o maior erro que alguém pode cometer é de se levantar em rebelião contra o povo de Deus. Então a gente já aprendeu isso e nós queremos, nesse momento em que existe tanta confusão, a gente se posicionar e tornar clara a nossa aliança com Israel. E a nossa aliança é em oração.
e em reconhecimento a tudo que eles fizeram, produziram de certo e de errado, mas que de alguma maneira nos alcançou, nos entregando o Messias e as grandes lições que nós contamos todos os domingos dos púlpitos, falando dos grandes homens de Deus. Porque se você não se lembra, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, os profetas eram judeus. E é deles que nós falamos. Então, vamos orar por Israel e vamos clamar ao Senhor que tenha misericórdia dessa nação, porque sempre foi uma nação perseguida. Agora eu tenho certeza que Deus está cuidando de Israel. Se a gente orar ou não orar, na minha opinião, Deus está cuidando de Israel. Mas se eu orar, vai ficar muito claro no mundo espiritual a minha posição, a minha aliança, e isso vai redundar em bênção para mim. Então, mais preciso eu orar por Israel do que Israel da minha oração. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida e que você não abdique dessa aliança, que você continue orando por Israel e continue olhando para Israel, porque é o relógio de Deus. Os conhecedores do tempo estão olhando para lá, porque ali é o centro de tudo, não é? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a dobrar o seu joelho e orar por Israel. Beijo no coração. Espero ter ajudado e espero ter esclarecido.